Olá a todos, meu nome é Luiz Celso. A gente está continuando o nosso curso de Ciência de Dados 2, que a gente está tratando dados não estruturados, como texto e grafos. Nessa aula, a gente basicamente termina a parte importante dos conceitos de recuperação de informação. E essa é a aula mais importante desse módulo, porque agora a gente vai aprender como que o Google e outras máquinas de busca realmente fazem as buscas. Até agora a gente estava vendo modelos que eram diferentes e toda hora a gente falava, não, não é exatamente assim que as máquinas de buscas fazem as consultas. Mas agora a gente vai ver realmente o modelo que está por trás dessas máquinas, né? Pelo menos o tipo de modelagem que está por trás disso. Claro que tem diversos outros fatores que são agregados nas máquinas de busca hoje em dia, mas o que a gente vai ver é super importante. É chamado de Vector Space Model, e é importante não só para a recuperação de informação, como para a gente também pensar coisas de processamento de linguagem natural e diversas coisas de ciência de dados em geral. Porque agora a gente começa a raciocinar, a pensar nos problemas como problemas de alta dimensionalidade. Então, se antes a gente estava vendo documentos como uma mera coleção de palavras, agora a gente vai começar a enxergar documentos como pontos num espaço multidimensional. E isso a gente faz com muita frequência em diversas tarefas de ciência de dados em geral. Então, ter essa visão, ter essa sensibilidade é muito importante. Eu até brinco com os alunos que quando você começa a ter essa visão é porque você está começando a ver a Matrix, você está vendo o que está por trás dos modelos e está conseguindo enxergar suas observações como pontos num espaço multidimensional. Então, eu acho bem legal e bem importante, espero que vocês gostem também. Bom, novamente, todos esses slides, esse material, eles estão sendo tirados desse livro. E agora a gente vai pensar num modelo diferente de recuperação de informação, um modelo que a gente está mais acostumado, que é o modelo de ranqueamento das respostas. Então, até agora, o que a gente viu foi o modelo booleano. E no modelo booleano, as respostas são simplesmente uma lista de documentos que casaram com a consulta booleana que a gente colocou, né, que a gente enviou para o sistema. E os documentos estão naquele conjunto de respostas meramente pela decisão rígida de eles casam com a consulta ou não. E essa lista de documentos é uma lista gigante, em geral, que não tem nenhuma ordem sobre quais documentos são mais importantes, algum peso sobre como que eles estão casando com as consultas. Em geral, isso não é muito bom para a maioria dos usuários. Isso é bom para usuários experientes, né? Eu falei, isso é usado em sistemas mais específicos para usuários especialistas, que os usuários precisam ter certeza que todos os documentos que fazem parte da consulta foram realmente retornados naquilo, porque ele não pode perder nenhum documento. É, mas em geral não é bom para aplicações, por exemplo, busca na web, porque você tem uma quantidade de sites muito grandes e pedir para uma pessoa que está ali simplesmente buscando uma resposta a uma determinada pergunta ou buscando conhecer alguma coisa, pedir para ela analisar milhares de resultados não é legal. Uh, então a gente quer fazer com que o usuário não precise analisar esse monte de documentos que vem numa resposta booleana, a gente quer facilitar a vida dele. Aí um problema muito básico, né, que também estressa esse problema que a gente está discutindo das consultas booleanas, é que dependendo da forma como você escreve as consultas, você pode ter ou resultado de mais ou resultado de menos. Né? Então, por exemplo, aqui na consulta 1, no exemplo aqui, a gente pode colocar essa consulta aqui. E a gente joga isso numa máquina de busca, e de repente a gente tem 200 mil resultados que a gente vai ter que analisar um por um, porque não tem ordem nenhuma naqueles 200 mil resultados. Bom, achou muito resultado? Provavelmente o resultado relevante está ali no meio? Sim, mas é impossível, é humanamente impossível analisar todos esses documentos. Aí o que você pode fazer? Vai lá e coloca mais detalhes na sua consulta. Mas dependendo do detalhe que você colocou lá, aí já pode cair no caso de que você não encontrou nenhum documento. Aí você tem que refazer a sua consulta de novo, mudar os termos. Então não é um processo amigável, não é um processo eficiente. E para os sistemas que usam esse tipo
de modelo de consulta, só mesmo se o usuário for muito bem treinado e realmente souber como usar, como construir essas consultas. Mas veja agora um problema que a gente, uma forma de resolver esse problema. Agora, em vez de simplesmente retornar documentos sem ordem nenhuma, a gente pode retornar documentos numa ordem que seja de relevância para o usuário que está fazendo a consulta. Então, por exemplo, e aí a gente pode mostrar na primeira página só, digamos, os 10 primeiros resultados. Isso é bom, porque em geral os resultados mais importantes tendem a estar nesses primeiros resultados, e isso não sobrecarrega o usuário, apesar da gente ter um conjunto de respostas de repente muito grande, com centenas de milhares de documentos. Para o usuário é indiferente, porque provavelmente o que ele está interessado vai estar no topo dessas respostas. Então é isso que agora a gente vai tentar fazer. Como que a gente agora consegue ranquear esses documentos para simplificar a vida do usuário. Aí o problema básico que a gente está querendo resolver é para cada documento que faz parte de uma resposta a uma consulta, a gente quer colocar um númerozinho, aqui nesse caso entre 0 e 1, que diz quão relevante para aquela consulta é aquele documento. Então é isso que esse é o problema matematicamente que a gente precisa resolver. Para dado uma consulta, para cada documento que a gente encontrar que responde aquela consulta, que casa com aquela consulta, a gente quer dizer se ele é zero relevante, né, se é nada relevante, ou muito relevante. E também coisas intermediárias, né? Um documento que é mais ou menos relevante, a gente quer dar um 0,4, um 0,5. Tudo bem? Mas como que a gente computa essa nota, né, de casamento entre um documento e uma consulta? Aí vamos começar de uma forma simples. Digamos que a nossa consulta tem apenas um termo. O que a gente pode fazer aqui é simplesmente ver com quanta frequência aquele termo aparece nas nossas consultas, nos nossos documentos. Se o termo aparece muito no documento, vai nos dar a ideia de que daquele documento fala muito ou tem muito a ver com aquele termo. Então essa pode ser uma forma de fazer isso. Mas uma forma mais eficiente, mais interessante e que também vai colocar as coisas daquele jeito que a gente falou, de colocar todos os resultados entre 0 e 1, é fazer o que se chama de coeficiente de Jakar. Então a gente pode comparar é, o, a, os termos da nossa consulta com os termos do documento que a gente quer analisar se é relevante ou não. E aí o que a gente pode fazer é pegar e fazer a interseção dos termos da consulta e do documento, né? Então ver só o que a consulta e o documento têm em comum, faz a interseção e aí conta, né, as barrinhas aqui, a gente está contando o resultado disso. Então pega todas as palavras que são em comum, conta elas. Pega esse resultado, coloca no nosso numerador. No denominador, a gente já faz a união. Aí a gente vai fazer o conjunto de todos os documentos que aparecem, tanto na consulta quanto no documento. E aí faz essa razão, faz essa continha, no final a gente vai ter um resultado entre 0 e 1. Né? Se o documento for exatamente igual à nossa consulta, o resultado disso vai ser 1, né? Nessa conta. E se ele for totalmente diferente, não tiver nenhum termo em comum com a consulta, esse resultado vai ser 0. Com isso, a gente consegue ranquear os nossos pares de documentos e consulta, e com isso a gente conseguiria ordenar e resolver o nosso problema. Então, aqui um exemplo, né? Se a gente tem essa consulta aqui, Ides of March, e aí a gente tem um documento aqui também do Shakespeare, né? Que é Caesar Died in March. O que esses dois conjuntos têm em comum, né? A consulta e o documento. Eles têm a palavra March. Então, no nosso denominador aqui, na nossa continha, o numerador, que era a interseção, né? Vocês lembram, a quantidade de termos na interseção vai ser 1, e no denominador vai ser a quantidade de termos da união. A gente pega a união de todos, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, Marte não conta de novo, porque é um conjunto.
aí 5, 6 termos na união. Então, a relevância desse documento para consulta vai ser 1/6. Não é uma relevância tão grande, né? Porque a consulta fala de várias coisas além de março, e a única coisa que tem em comum é março no documento. Então, na primeira abordagem, aparentemente, o coeficiente de Akar funciona bem, resolve bem o problema matemático que a gente estava querendo resolver. Mas na prática ele não é tão eficiente. Uma das razões para isso é que ele usa conjuntos. Então, por exemplo, um documento que repete várias vezes o mesmo termo, provavelmente ele fala muito daquele termo, mas isso é completamente descartado no coeficiente de Akar. Outra questão que ele não captura bem é que, assim, muitas vezes, por exemplo, naquela consulta Ides of March, veja que termos raros na consulta, em geral, traz mais informação. Então, por exemplo, a palavra March deveria trazer muito mais informação do que a palavra off, porque off tem praticamente em todos os documentos. O Jacquard não captura isso, então isso não é interessante. A gente gostaria de dar mais ênfase a, a termos raros. E outra questão é que documentos muito grandes ou muito pequenos não são muito bem diferenciados no, no coeficiente de Jacquard. Também a gente também precisa de um modelo que capture isso de uma forma mais eficiente. É isso que a gente vai ver agora nos próximos slides. Aí, para construir o nosso novo modelo, primeiro a gente vai falar de frequência de termo e depois a gente vai começar a elaborar sobre essas questões também, até a gente chegar realmente no modelo que a gente quer. Então, primeiro, vamos tentar capturar essa questão de frequência de termo. Aí vamos voltar à nossa matriz de ocorrência, né, de incidência dos termos, né? Só relembrando, né, aqui a gente tem os nossos documentos nas colunas, e aí sempre que um termo aparece em um documento, a gente preenche com 1. Ótimo, funciona, né? A gente usou isso no modelo de busca booleana, só que aqui a gente está tendo aquele mesmo problema que a gente não está conseguindo representar a frequência dos documentos, a frequência dos termos nos documentos. E documentos que falam muito de um termo deveriam estar mais associados àquele termo. Então vamos mudar um pouquinho. Agora a gente vai construir a mesma matriz de incidência, mas agora a gente vai dizer quantas vezes cada termo aparece em cada documento. Aí vejo que agora já dá para dar uma noção de que, por exemplo, esses documentos aqui falam muito mais do César do que os outros documentos aqui. Veja que agora a nossa abordagem está capturando mais a informação do que a gente precisa. Mas perceba que esse modelo também tem as suas limitações, né? Uma coisa é que a gente está usando, que é muito comum, a gente fala muito isso em processamento de linguagem natural, em recuperação de informação, a gente está usando um modelo chamado de Bag of Words, que é uma sacola de palavras. Por quê? Porque a gente está pegando as nossas palavras e jogando numa sacola e misturando tudo. Veja que, né, quando a gente está usando essa matriz de incidência dos termos, a gente não se preocupa com a ordem com a qual as palavras aparecem no documento. Depois a gente consegue mexer com isso, outros modelos, a gente não vai chegar a discutir isso, mas outros modelos conseguem pegar e capturar essa questão da ordem e trazer ela de volta nessa modelagem que a gente está fazendo. Mas por enquanto a gente vai desconsiderar isso e esse modelo funciona razoavelmente bem para tratar os problemas que a gente quer tratar. Mas prestem atenção que, por exemplo, esse modelo ele não diferencia é, esses dois documentos, por exemplo. John is quicker than Mary e Mary is quicker than John são representados da mesma forma, porque a frequência dos termos é a mesma e a gente não está considerando a ordem. Então, documentos ou frases que expressam coisas opostas seriam consideradas da mesma maneira. Mas, na prática, no mundo real, o modelo funciona bem e a gente usa com frequência em diversas tarefas de machine learning e de recuperação de informação. Tudo bem? Mas se essas coisas são importantes, tem forma de recuperar isso também. Então, o primeiro elemento do nosso modelo, do Vector Space Model, vai ser esse elemento que é a frequência do termos, que é o TF. Ele simplesmente conta a frequência, quantas vezes um termo acontece
né, aqui na formulazinha, quantas vezes um determinado termo acontece, né, uma palavra acontece em um determinado documento. Então é só isso que ele faz. E aí a gente pode simplesmente usar isso para calcular os nossos scores de quanto um determinado documento casa com uma determinada consulta. Mas a gente vai querer dar um ajustezinho nisso. Por quê? Porque um termo que tem uma frequência 10, aparece 10 vezes num documento, é, obviamente ele é mais ele é mais relevante, né, nesse documento, um termo que aparece 10 vezes, ele é mais relevante do que um termo que aparece uma vez só. Né? Isso certamente. Mas o problema é que ele não é 10 vezes mais relevante. Então o problema é se a gente simplesmente conta a quantidade de vezes que esse documento, que esse termo aparece no documento, a gente está superestimando a importância dele. Então a gente vai dar uma ajustada nisso. A gente não quer que esse crescimento seja tão dramático assim e que a gente dê a importância de um termo para um documento que ela cresça simplesmente com a quantidade de vezes que ele aparece. A gente quer dar uma ajustada e que isso não cresça assim tão rápido. Aí uma forma de dar essa ajustada, e que a gente faz isso com frequência em processamento de linguagem natural e recuperação de informação, é simplesmente fazer o log desse termo. Porque o log é uma função que não cresce tão rápido quanto se a gente fosse fazer linear. Né? O linear seria basicamente isso, né? Então cresceria muito rápido. Então um termo que aparece 10 vezes seria 10 vezes mais importante que um termo que aparece uma vez. Agora não, a gente quer fazer o log, aí agora um termo que aparece 10 vezes vai ser mais importante, mas não vai ser 10 vezes mais importante. Aí acaba que isso funciona melhor na realidade, isso reflete melhor o que a gente está querendo capturar. Tudo bem? Então o que a gente vai fazer é aplicar o log, né, nesse caso o log de 10, nesse cálculo. Então, se o nosso resultado for 10, a gente vai fazer log de 10, log 10 de 10, que vai dar 1. Mas para evitar essa regiãozinha aqui da nossa função que daria resultados negativos, o que a gente está fazendo o que a gente faz é somar 1 na hora de calcular o log, né? E sempre que a gente está fazendo e se a quantidade de termos for zero, a gente vai dizer que o log é zero, para não dar um log infinito. É só um ajustezinho da forma. Mas isso acontece que assim, o termo que não aparece no documento, o TF dele, usando essa forma do log, vai ser zero. O termo que aparece aparece uma vez, o TF dele vai ser 1. Um termo que aparece duas vezes, não vai ser mais 2, né? Vai ser 1.3, porque é o log somado com 1. 10 vezes, o log disso vai ser 2, né, somado com 1. Então, tá vendo que agora o crescimento está menor? Se aparece 1000 vezes, é só 4. É exatamente isso que a gente quer. A gente quer que um termo que aparece mais seja mais relevante, mas não quer que ele seja tão relevante quanto a diferença de vezes que ele acontece. Tudo bem? Aí, quando a gente for calcular o tanto que um determinado documento é importante para uma determinada consulta, a gente pode simplesmente pegar todos os termos que aparecem tanto na consulta quanto no documento e calcular esse TF. E o resultado dessa importância vai ser meramente essa soma. Então, essa é uma forma da gente organizar os nossos documentos de acordo com a nossa consulta, considerando essa questão do TF. Mas a gente quer trazer mais detalhes e mais sutilezas para o nosso modelo. Aí, uma coisa que vocês têm que perceber é aquilo que a gente discutiu em alguns slides atrás. Né? Além da frequência do termo, também é importante a gente pensar em quão raro é esse termo. Porque, em geral, termos mais raros trazem mais informação do que termos muito frequentes. Então, por exemplo, o termo aracnocêntrico, se você está fazendo uma consulta sobre aracnocêntrico, a palavra aracnocêntrico, se tem um documento que fala sobre isso, né, vão ser raros os documentos que falam sobre isso. Então, se o documento fala sobre isso, a gente quer que esse documento tenha uma relevância alta, né, porque esse termo é um termo raro. Aí, se nossa consulta a gente coloca
coisas mais comuns, como, por exemplo, o é, aracnocêntrico. Bom, a palavra o artigo o, aparece em milhões de documentos. Então a gente não pode considerar que o e aracnocêntrico têm o mesmo peso. Então agora a gente quer ter uma medida que captura um pouco do quão raro é um determinado termo na nossa coleção inteira. E é isso que a gente vai fazer. Então a gente quer uma estratégia que, sempre que a gente tenha termos que são relativamente comuns, por exemplo, bom, aumento, linha, são termos mais ou menos comuns. Sempre que eles aparecerem na consulta e no documento, a gente quer que eles sejam relevantes, a gente quer casar esses documentos, mas a gente não quer dar tanta importância para esses termos. A gente quer dar importância para termos mais raros, que em geral são mais informativos. Por exemplo, um termo como aracnocêntrico tem que ser mais relevante do que isso, do que os outros termos. E aí a forma que a gente vai fazer isso é usando o IDF, que é o inverso da frequência dos termos no documento. E aí a forma que a gente calcula isso é a gente pega a quantidade de documentos que a gente tem na nossa coleção inteira e divide pela frequência, a quantidade de documentos que contém esse determinado termo. Então, isso nos dá uma noção de quão raro esse termo na nossa coleção. E aí, quanto mais raro, maior vai ser esse valor do IDF para um determinado termo. Não é bem simples, mas é um conceito que também é bem poderoso. E aqui a gente vai fazer aquele truquezinho de colocar o log também, porque também a gente não quer que a relevância, né, desses termos raros cresça de uma forma tão drástica. Tudo bem? Então veja aqui alguns exemplos do cálculo do IGF para alguns termos, né? Isso considerando que a gente está naquele conjunto de documentos do Shakespeare, né? Considerando que a gente tem 1 milhão de documentos. Aí, digamos, o termo calpurnia, que aparece uma vez só. Em todos esses 1 milhão de documentos, ele aparece uma vez só. Então, se a gente colocar aqui o 1 aqui na fórmula, né, e tirar o log de 1 milhão, a gente vai ter o resultado 6. Então ele é bem relevante, porque ele é muito raro, ele aparece só uma vez. A palavra animal, que aparece 100 vezes, é menos raro, mas ainda bastante raro. Se a gente coloca lá na fórmula e calcula o log, a gente tem 4. A palavra the, que aparece em todos os documentos, é muito difícil você escrever uma peça sem usar a palavra the, né? Então a relevância da palavra the é zero, porque ela não ajuda nada para diferenciar um documento do outro, porque todo documento tem isso, né, em relação, não consegue diferenciar com relação à raridade, né? Então o IDF dele seria zero. E agora a gente quer juntar as duas coisas. A gente quer juntar o nosso TF, né, a frequência dos termos, mais esse IDF, que é o inverso da frequência nos documentos, né, na nossa base de documentos. A gente quer colocar isso tudo numa fórmula. Agora, essa nossa fórmula vai calcular qual que é o peso de um termo para um determinado documento. Quanto que aquele termo é importante para caracterizar aquele documento. E aí a nossa fórmula vai ser aquilo que a gente viu antes, que aqui é o nosso TF e aqui é o nosso IDF. E aí por isso que a fórmula chama TF IDF. Aí cuidado que isso aqui não é um menos, então não é para falar TF menos IDF. TF IDF que a gente fala. Aí tem outras formas de representar também, tem gente que representa com um ponto entre TF e IDF, tem gente que representa com multiplicação, porque é isso que está acontecendo, não é multiplicação. Mas lembra que o termo é TF e IDF e a gente está usando essas duas coisas juntas. Então agora a gente consegue calcular qual a importância de um determinado termo para representar um documento. E agora a gente pode fazer isso e calcular essa importância de cada termo para cada
documento que a gente tem na nossa coleção. Bom, então agora a gente tem todos os elementos que a gente precisa para construir o nosso Vector Space Model e realmente entender como que as consultas são respondidas. Bom, aí relembrando, a gente começou com a matriz de incidência binária, essa com os zeros e uns, se o termo existe ou não em cada um dos documentos. A gente melhorou ela um pouquinho, contando quantas vezes cada termo apareceria na matriz, quantas vezes o termo apareceria nos documentos. E depois a gente melhorou ainda mais usando o peso de acordo com o TF-IDF. Então agora a gente está construindo a matriz, mas usando o TF-IDF, que aí considera tanto a frequência do termo quanto a raridade desses termos na coleção. E agora é essa matriz do TF-IDF que a gente vai usar para representar nossos documentos e usar uma estratégia muito interessante para entender quais documentos e quais consultas estão mais próximas ou não, quais são mais relevantes uns aos outros ou não. Mas vamos por partes aqui. Primeiro, o que a gente vai fazer, agora a gente vai representar cada documento como um vetor num espaço multidimensional. E é um espaço com muitas e muitas dimensões. Cada uma das dimensões é uma palavra que a gente tem no nosso vocabulário. Tá? O símbolozinho aqui ficou meio bagunçado, mas isso daqui é o tamanho de ver o nosso vocabulário, a quantidade de palavras que a gente tem. Então, realmente é muitas dimensões, né? Então, um documento vai ser representado em todas essas dimensões, né, como um vetor, e aí cada dimensão do vetor, o tamanho dela vai ser o TF-IDF daquele documento. Tudo bem? A gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Então, isso é um espaço multidimensional muito grande, né? Muitas dimensões, e é uma coisa complexa de fazer, mas é um problema que é tratável, né? E as estratégias são parecidas com aquelas que a gente viu de postings lists nas aulas anteriores. E aí, se a gente consegue fazer isso, representar os nossos documentos como vetores, né? Imagina, se a gente tem os nossos documentos, são esses vetores, e a ponta dos vetores representa um ponto nesse espaço multidimensional. O que a gente pode fazer é pegar as nossas consultas, né? Por quê? Documentos são conjuntos de palavras, certo? Consultas também são conjuntos de palavras. Então a gente pode representar as nossas consultas como vetores também nesse espaço multidimensional. Aí tudo que a gente precisa saber é olhar nesse espaço e ver qual a distância entre o vetor da nossa consulta e o vetor de todos os outros documentos. E aí, quanto mais próximos forem, quer dizer que é mais similar, eles estão mais próximos nesse espaço multidimensional, então eles são mais próximos e, teoricamente, seriam mais relevantes por estarem mais próximos. Mas como que a gente calcula essa distância entre os nossos vetores que a gente representou nesse espaço multidimensional? A primeira forma seria pensar numa forma de distância simples, né? Por exemplo, a distância euclidiana, que é a distância que a gente está acostumado no dia a dia, né? Para falar, a gente tem que andar 100 metros para chegar na padaria. É a distância euclidiana, né? No nosso caso, a gente usa no espaço 3D, né? Que a gente usa 3 dimensões no nosso dia a dia, mas ela também é definida para múltiplas dimensões, né? No caso, a quantidade de dimensões é a quantidade de palavras que a gente tem no nosso vocabulário. Então, tecnicamente, a gente poderia usar a distância euclidiana. E aí, quanto mais próxima a distância euclidiana, a gente poderia dizer que mais próximos estão o documento da consulta. Né? Só que o problema é que a distância euclidiana não é muito boa, porque imagina que a gente tem um documento que é muito grande, né? Por exemplo, aqui a gente está simplificando. Então, aqui, olha aqui um espaço agora. Imagina que o nosso vocabulário tem apenas 2 palavras. Obviamente, o vocabulário vai ter milhares de palavras. Mas como a gente tem dificuldade de enxergar espaços maiores do que 2 e 3 dimensões, vamos fingir que a gente tem 2 dimensões.
e a gente tem duas dimensões só das palavras pobre e a palavra rico, né? Aí se a gente tem uma consulta que simplesmente usa a palavra rico e pobre, ela é representada como esse vetor aqui, tudo bem? O tamanho aqui vai depender do TF-IDF, né? Então vai ser um valor entre 0 e 1, e vai depender de quão raras são as palavras ricas e rico e pobre, né? Isso vai colocar esse pontinho em algum lugar diferente, dependendo do IDF dessas palavras. Mas imagina que a gente tem um documento que cita rico e pobre, mas ele cita várias vezes. Então, o componente do TF dele vai acabar dando um valor mais alto aqui para os valores do vetor. E aí acaba que esse vetor, olha, ele ficou, a ponta dele, que é o que a gente usa para calcular as distâncias, né? A ponta ficou bem distante daqui da nossa consulta. Mas o documento é relevante. O que acontece é que ele tem mais vezes, digamos, repetições da palavra rico e pobre. Mas isso deveria fazer ele relevante. Mas se a gente calcula simplesmente a distância euclidiana, a gente não conseguiria capturar isso. E aí é até engraçado aqui, porque a distância que a gente vê aqui para um documento que deveria ser relevante é praticamente a mesma distância que a gente tem para esse documento aqui de baixo, que não deveria ser nada relevante, não fala nada de rico e pobre, né? Então a distância euclidiana não é uma, uma boa alternativa para o que a gente quer. E aí o que a gente vai fazer é usar o ângulo dos vetores, que é uma coisa mais razoável, né? A gente tem dois vetores, e se o ângulo entre eles é pequeno, a gente diz que esses dois vetores estão próximos, né? No caso, isso aqui a gente tem uma consulta e aqui um documento. Se o ângulo é próximo, a gente diz que eles são similares. Mas se o ângulo for maior, a gente diz que não, eles são diferentes. Isso é bom que não é afetado pelo tamanho em si do vetor, só a posição que ele está no espaço multidimensional. Isso na prática captura melhor semanticamente o que a gente quer. Então é um truquezinho matemático, mas que na prática faz muito sentido semanticamente e resolve muito melhor o nosso problema. Tudo bem? E aí a gente pode fazer isso, pegar os nossos documentos e ranquear eles agora de acordo com o ângulo entre eles e a consulta. Se a gente fizer isso em ordem crescente, a gente consegue ter a ordenação que a gente quer. Então, os ângulos menores a gente coloca primeiro, como os primeiros resultados, e como últimos resultados a gente vai ter os ângulos maiores, né? Mas isso ficou ruim, que está na ordem invertida, né? A gente gostaria que tivesse um valor alto, né, de relevância, e a gente gostaria de colocar esses valores altos primeiros. Então, um truque para fazer isso é usar o cosseno do ângulo, né, que é equivalente, só que aí o cosseno agora ele tem matematicamente ele cresce de forma inversa ao ângulo. Então com isso a gente vai conseguir ter a nossa ordenação de forma simples. Tudo bem? Então aqui a função do cosseno, a gente vê que para ter o ângulo de 180, que é o que a gente precisa, ele é o inverso do, do ângulo. Quando o ângulo cresce, né, se o ângulo aqui está crescendo, o nosso cosseno está diminuindo. E isso é exatamente o que a gente precisa para calcular essas relevâncias entre as consultas e os documentos. Mas é uma coisa que se costuma fazer também, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas a gente costuma normalizar o cosseno pelo tamanho do documento. Aí é simplesmente pegar e calcular o tamanho do documento, né? É, a, a norma básica dele, L2, a norma L2, é, do vetor do documento, e a gente vai usar isso na nossa fórmula. Então agora a gente pode definir a nossa fórmula do cosseno, que é a nossa fórmula também de similaridade, a gente está usando isso como sinônimo, né? Então o cosseno entre uma consulta e um documento, a gente está chamando, está dizendo que é a mesma coisa que a similaridade entre uma consulta e um documento. E aí como que ela é calculada? Então a gente vai agora navegar naquele nosso espaço
né, de todas as palavras possíveis. Para todas as palavras possíveis, né, a gente vai ver se ela faz parte, se uma determinada palavra está na consulta, a gente vai pegar o valor do TF-IDF dessa consulta e se ela está no documento, e a gente vai multiplicar pelo valor do TF-IDF que está no documento. Claro, a gente faz tudo tendo ou não essas palavras na consulta e no documento. No caso, se uma palavra estiver só na consulta e não estiver no documento, acaba que isso vai ficar zero, né? Porque aí, se ela não está no documento, o TF-IDF dela vai ser zero, né? Então, nesse somatório específico vai retornar zero, mas aí a gente vai fazendo isso para todas as palavras. Aí, quando a gente tiver palavras comuns, a gente vai fazer essa multiplicação do TF-IDF da palavra e do TF-IDF da palavra na consulta, do TF-IDF da palavra no documento. E aí, com isso, a gente vai agregando as similaridades. Quanto mais palavras eles tiverem comuns, né, minha consulta e meu documento, maior vai ser o valor desse somatório. Tudo bem? E aqui embaixo é só aquela normalização do cosseno, né? Só aquelas normas L2. Não precisa se preocupar tanto com isso. Só a parte de cima que é o mais interessante. O que a gente fez foi usar aquela tabela dos TF-IDFs, né? A matriz de incidência, mas agora, no caso, a incidência sendo representada pelos pesos do TF-IDF. Tudo bem? E aqui um exemplo, né, agora com aquela normalização dos vetores, né, usando aquela norma L2, mas o mesmo exemplo que antes, mas aí se a gente tem o vetor de uma consulta aqui nesse espaço, a gente pode pegar e ver qual que é o documento mais próximo, né? Aí o documento mais próximo vai ser esse daqui, né? Aí a gente calcula o cosseno desse ângulo aqui. Essa vai ser a nossa métrica de similaridade. Tudo bem? Uh, Bem legal, né? Então, matematicamente é um conceito simples, mas é muito útil na recuperação de informação. E essa visão, essa forma de pensar nos nossos problemas, né? Veja que a gente está pensando que a gente está colocando os nossos documentos nesse espaço multidimensional. Nesse caso, a gente só tem as dimensões pobre e rico. Mas a gente poderia ter uma terceira dimensão aqui, obviamente, né? A palavra, sei lá, sucesso. E agora nossos vetores estariam em 3 dimensões. Agora você tem que generalizar isso. Imagina que agora a gente tem, por exemplo, para o inglês, 500 mil de dimensões. Mas é a mesma coisa, a gente vai colocar os documentos ali nesse espaço multidimensional do mesmo jeito. E a gente vai conseguir calcular os ângulos e as distâncias do mesmo jeito, porque os cálculos dos ângulos e das distâncias são definidos independente da quantidade de dimensões que a gente tenha. Então a gente sempre vai conseguir fazer isso. E esse tipo de coisa, na verdade, é bem comum. Quando a gente faz clusterização em ciência de dados, qualquer modelo de aprendizado, ou pelo menos a maioria dos modelos, você trabalha muito fortemente com essa questão de espaço. Você tem que pensar em como que os seus elementos estão representados no seu espaço. E aí, pensar desse jeito, eu acho sempre uma forma muito útil e essencial para cientistas de dados entenderem o que está por trás dos algoritmos. Tudo bem? Aí, outra coisinha legal da similaridade de cosseno até agora a gente está falando muito da similaridade do cosseno entre uma consulta e um documento, não é? Mas veja que a gente não precisa se limitar a isso, né? A gente pode falar de similaridade de cosseno entre dois documentos, né? Se a gente quiser saber, a gente tem um documento, sei lá, tem um livro que a gente gosta muito. E aí a gente quer saber, quais seriam outros livros que possivelmente eu ia gostar, porque de repente compartilham o mesmo assunto. Eu poderia representar todos os livros no meu espaço, né? Usando o Space Vector Model. Eu represento todos os meus documentos, pego o documento que eu gosto, né? Construo o vetor dele, e aí vejo quais são os outros documentos que estão próximos, né? Ou que têm um ângulo próximo desse documento que eu quero. E aí, mais para o final da disciplina, quando a gente for falar de sistema de recomendação, a gente vai voltar a isso. Isso é uma forma de fazer recomendação. Por exemplo, a Amazon, quando te recomenda livros, isso é uma das estratégias que ela está fazendo. Tudo bem? Então, essa forma de enxergar o problema, de enxergar os nossos documentos, ou de enxergar
qualquer elemento ou qualquer observação num problema de ciência de dados, isso tudo é muito importante. Então é bom vocês pensarem bastante, começarem a entender esse tipo de coisa. E aqui tem um exemplozinho básico de como calcula o cosseno. Não vou entrar em muitos detalhes, mas olha aqui está construindo, né, a tabela de incidência, né? Esses aqui são os documentos, esses aqui são as palavras, aqui é só com a frequência das palavras, aqui usando o log da frequência. E aí acaba que, para simplificar, ele não usa o TF-IDF completo, mas isso é indiferente para os cálculos que a gente vai fazer. Aí ele só está usando o componente TF e usando a normalização do cosseno. Mas as tabelas seriam parecidas, os valores só seriam diferentes, mas você teria uma tabela com alguns pesos. Né? Aí eu calcular o cosseno é feito da mesma forma. Né? No caso, aqui, para a gente calcular o cosseno, se a gente colocar naquela formulazinha que a gente fez, por exemplo, se a gente quiser, qual que é a similaridade do documento SAS, né, que é um dos livros do Shakespeare, e o PAP. Como que calcula isso? É usando aquela fórmula do cosseno. Aí a gente vai multiplicar os valores quando as palavras aparecem em um e outro, né? Aqui a gente está usando dois documentos diferentes, mas você poderia considerar que esse primeiro documento seria uma consulta. Né? Aí faz aquilo que eu falei para vocês, que a gente faz no somatório lá. Né? A gente vai multiplicar o valor do peso de um com o peso do outro. E depois vai somando sempre esses pesos assim. Né? E aí a gente vai ter o resultado. Então, a similaridade entre SAS e PAP é 0,94. Bom, são bem parecidos, né? E se a gente fizer para os outros pares de documentos, a gente vai vendo que a distância, o cosseno vai diminuindo, então a similaridade vai diminuindo. Deixa eu apagar aqui para mostrar como interpretar isso na tabela. Vejam aqui que o que aconteceu? Aconteceu que os nossos documentos, o SAS e o PAP, eles ficaram mais parecidos, né, porque tem 0,94 aqui de similaridade, do que, por exemplo, o SAS e o WH. Então, esses dois primeiros aqui, eles são mais parecidos do que esses daqui. Isso faz sentido semanticamente? Olha, veja que o SAS, veja que parece que ele está falando muito de affection e jealousy. Né? E veja que o PAP também, tá vendo? Ele tem valores altos aqui nesses pontos dos vetores, né? Ou nesses pesos das palavras. Né? E veja que nenhum dos dois está falando muito disso daqui e falando um pouquinho aqui de gossip, só esse daqui. Mas veja que esse documento WH, ele já fala, sei lá, um pouquinho sobre esses dois primeiros termos, mas fala o mesmo tanto dos outros termos. Então dá para ver que ele é mais diferente mesmo, né? Então, vocês viram que semanticamente essa coisa de calcular o cosseno faz muito sentido. E aí esse modelo do Space Vector Model é extremamente influente, extremamente importante para a área de recuperação de informação. Ele ainda, eu suspeito que ainda seja muito usado em diversos sistemas, né? Tinha sistemas muito grandes que usavam, que eu sabia que usavam o Space Vector Model até bem pouco tempo, né? Mas hoje a gente tem modelos que são um pouco diferentes e são mais robustos. Aí, por exemplo, o modelo que a gente usa mais hoje em dia, né, é esse BM25, ou CAP, que é um modelo que ele foi construído de uma forma diferente. Do jeito que eu expliquei, né, do jeito que vocês viram aqui, o desenvolvimento, ou como que a gente vai pensando o Vector Space Model, você vê que todas as coisas são soluções matemáticas, assim, como que a gente vai dizer que um documento é relevante para uma consulta? Calcula a frequência do termo, mas tem os termos que são mais raros. Então calcula o TF-IDF, mas aí como que a gente vai calcular o IDF? Usa essa fórmula aqui. Então o raciocínio para chegar ao modelo do Space Vector Model
é muito matemático e usando coisas assim, tenta isso, isso daqui está crescendo demais, coloca um log ali, vê se melhora. Então não é uma forma muito cheia de princípios. Aí o que acontece é que tem uma outra estratégia de desenvolver modelos, que é a estratégia de desenvolver modelos probabilísticos. Que aí o que você faz é começar desde o começo pensando em probabilidades. Aí você pensa qual a probabilidade de um termo pertencer a um documento? Qual a probabilidade de um termo de uma consulta ser presente num documento ser relevante para aquela consulta? E aí você vai construindo matematicamente a partir das representações das probabilidades. E quando a gente faz isso, não só em modelos de recuperação de informação, mas também em modelos gerais de ciência de dados, quando a gente começa tudo e faz tudo pensando probabilisticamente, construindo esses modelos, em geral esses modelos tendem a ficar melhores. E é isso que aconteceu no desenvolvimento do BM25. É um modelo pensado desde o começo probabilisticamente e é um modelo que é mais eficiente do que o Vector Space Model, que a gente só usa estratégias matemáticas sem pensar muito bem nos princípios por trás dela. Tudo bem? Mas aí o que acontece é uma coisa curiosa. O que acontece é que, na verdade, o BM25 ele não é tão diferente do modelo do Space Vector Model usando os pesos do IDF, do TF-IDF que a gente viu até agora. Na verdade, as diferenças são poucas, assim, os pesos, como que as fórmulas são ajustadas, né? Então, é bem parecido, mas um pouquinho diferente. Mas essa diferença pouca que veio de princípios mais bem fundamentados é suficiente para que a gente tenha um modelo muito mais robusto e que na prática traz resultados melhores. Então, se você for construir uma máquina de busca parecida com o Google, é interessante usar um modelo mais avançado como o BM25. Você vai ter resultados melhores. Mas eu não vou apresentar aqui o modelo, hoje não vou falar sobre modelagem probabilística, porque demandaria bastante espaço na disciplina e o resultado é parecido. E para o que a gente precisa para a disciplina, essa questão de pensar as coisas no Space Vector Model é mais do que suficiente e é o mais importante. Então não vou entrar em detalhes nos modelos probabilísticos, não. Ok? Bom, mas era isso. Esse ficou um vídeo bem mais longo do que os vídeos que eu publico em geral, mas é um assunto super interessante, espero que vocês tenham gostado, e é realmente importante começar a pensar dessa forma para a gente fluir bem em questões de ciência de dados e, sobretudo, ciência de dados aplicada a dados não estruturados, porque, por definição, dados não estruturados são dados de alta dimensionalidade. Tudo bem? Então é isso.